Olá, amigos do Mundo Pet, sejam bem-vindos ao canal História de Patinhas, seu podcast semanal que vai ao ar todo domingo, hein? Estou eu aqui novamente com a minha irmã Vete, Patrícia Rodrigues, Olá. Com dois convidados muito especiais que já participaram aqui com a gente, né, da parte 1, agora estamos na parte 2. Mas antes de apresentá-los, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem nosso Instagram e ajude a aumentar essa corrente pet do bem, tá bom? Nós estamos aqui com um casal de médicos veterinários, novamente, para a parte 2, Dr. Carlos, doutora Cristiane, e sejam bem-vindos novamente. E quem não assistiu a parte 1 da participação deles, está aqui também embaixo nos vídeos antigos. Lá eles contam um pouquinho da história deles, como eles se encantaram por esse mundo pet, mundo dos animais, como começou tudo na vida da família deles. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais sobre as especialidades deles, dos tratamentos dos cachorrinhos, dos gatinhos, de tudo que eles atendem na clínica deles, né? A Paty, que é parceira aí antiga deles e amiga em especial, acho que pode contar um pouquinho mais por onde ela quer começar. O que aconteceu assim é que no primeiro episódio a gente ficou bem interessado em saber de mais coisas sobre homeopatia. Eu fiz uma pergunta no final do primeiro episódio. Cris, obrigada, Carlos, por ficar aqui com a gente mais um pouquinho pra gente fazer esse segundo episódio. Eu tenho muitas dúvidas sobre homeopatia e os tutores também têm, né? E eu sei o tanto que a Cris, ela acabou de... não sei se vocês ouviram ou não, acho que estava no intervalo. Ela falou que a segunda paixão dela é a homeopatia, né, Cris? Foi isso que você falou pra mim? Com certeza, com certeza. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre homeopatia, né, Paty? Porque realmente é uma paixão, né? É uma especialização médica. Muitas pessoas acham que isso não é medicina, que não é uma especialização, mas eu queria até aproveitar a oportunidade para contar que a homeopatia foi a primeira especialização veterinária reconhecida, tá? Foi a primeira especialização a ter a prova de título, tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, é uma coisa muito séria e é uma coisa que dá para a gente instituir tratamentos longos e sérios com esta medicina. Eu até vou colocar, então, um parênteses nisso. Eu lembro, já faz muito tempo, né, mais de 20 anos, eu tinha um professor, né, o professor Fábio Manhoso, excelente, inclusive... Beijo, saudades. Ele falava direto pra gente na aula de homeopatia, ele falava assim: homeopatia não é medicina alternativa. Nunca falem isso. Ela é medicina. Ela é medicina. Medicina. E ele falava isso muito pra gente já há 20 anos, 20 e poucos anos, né? E ainda confundia isso com uma medicina alternativa, né? Então eu lembrei agora do professor... Pelo que você falou. O professor Fábio Manhoso está concorrendo à presidência do conselho, né? Eu sei. Tamo junto, viu? Meu voto é seu. Isso aí, tamo junto. Então, Patrícia, realmente, né? Homeopatia não é lenda, não é crença, não é religião. Homeopatia é medicina, né? Medicina reconhecida pelo Conselho Federal. Existe a prova de título, tá? E eu preciso falar que, assim, a minha pós-graduação de homeopatia foi muito mais pesada do que a pós-graduação de felinos. A pós-graduação de felinos foram 18 meses. A pós-graduação de homeopatia foram 3 anos, tá? 3 anos, todo final de semana, porque é uma coisa muito diferente. E é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Para não dizer que eu não aprendi nada de homeopatia, eu tive uma palestra com a professora Ana Regina Torro, tá? Que inclusive depois foi minha professora na pós-graduação, e que ela deu uma pincelada e que deu para aguçar a curiosidade. Naquele momento era uma coisa assim, porque realmente é muito viagem, né? Muito viagem. Então deu para aguçar a curiosidade, mas não deu para entender muito bem o que é a homeopatia, né? Então, é uma coisa que você demora a incorporar, né? Eu vou até falar o que você falava para mim. Carlos Augusto, quando eu comecei... Porque, na verdade, eu entrei nessa especialização primeiro porque, na nossa época, era uma das poucas que tinha. Uhum. Então, eu virei para uma amiga minha, a Sandra. Falei, Sandra, vamos lá ver o que é isso aí?
eu fui por curiosidade, tá? Eu fui por curiosidade, porque eu realmente não entendia do que se tratava. Aí cheguei lá, né, no curso de pós-graduação, pedi a grade, né? Comecei a ler, comecei a ver aqueles nomes, falei, isso aqui é quase uma bruxaria, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver do que se trata, né? Me inscrevi, comecei a cursar. Primeiro ano, chegava em casa, nossa, olha que legal, né? Alium Cepa, Crataegos, o Carlos Augusto falava, Cristiane, sai disso aí que eles estão te enganando, isso aí é bruxaria. Isso aí é bruxaria, completamente bruxaria, né? Não, eu vou continuar, vamos ver o que dá. Aí no segundo ano da pós, você já começa a conseguir fazer algumas coisinhas legais, né? Você já começa a conseguir medicar, você já consegue, né, usar algumas coisas. Daí ele virava para mim e falava assim, olha, eu não sei o que você está fazendo aí com essa sua bruxaria, mas que dá certo, pode continuar fazendo. Até porque você usou o Dr. Carlos de cobaia, com né? certeza, sempre, família toda. Toma um negocinho aqui para não estressar muito. Família toda, né? Inclusive tem cliente que você fala, esse cara, ele é nos vômitos, que eu preciso dar um remedinho pra ele. Aí você fala assim, olha, se você quiser tomar isso aqui também, só se você quiser. O cachorrinho toma 1, você toma 3. Boa. Mas é isso. Coça, viu? Coça a mão. Coça a mão. Né? E daí no terceiro ano que eu já comecei a fazer as repertorizações, que depois eu vou explicar o que é, né? E comecei a realmente trabalhar com homeopatia, daí ele agora é super fã, né, cara? É um outro tipo de medicina, né? A gente que é alopata, principalmente eu que sou anestesista, nós nunca de cara vamos entender muito bem isso. Né? Eu sempre acreditei na homeopatia, e é outra coisa que não tem necessidade de se acreditar, porque não é crença. A homeopatia não é uma crença, é uma ciência, né? É um outro tipo de medicina. E quando eu era criança, eu tinha sinusite. E a minha mãe me levou no médico, num homeopata. Eu lembro até hoje, era um dos poucos homeopatas que se tinha aqui em São Paulo, né? Lá na Avenida Angélica. E a gente ia comprar o remédio, mandar fazer o remédio na única farmácia homeopática que existia aqui em São Paulo, que era lá na Praça da Sé, né, na homeopatia Alberto Seabra, né, e ia fazer o remédio naquela farmácia. E eu fiquei bom, né, da sinusite. Outra coisa que é muito tratada, que se usa muito para o ser humano, tratar com homeopatia, são as alergias, né? A medicina alopática não cura alergia, ela controla a alergia, ela trata a alergia, né? Mas é uma coisa crônica. E a homeopatia, em muitos casos, ela chega a curar a alergia, né? Então, realmente, que é uma ciência, que é uma coisa que você vê que a gente vê o resultado, né, Carlos? Você sabe que e é por isso que eu quis esse segundo episódio, né, pedir muito para vocês, porque mais hoje em dia do que na época que eu estudava, né, hoje em dia a pergunta clássica é essa: nós estamos tratando um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho, um pet de um tutor, e aí ele fala: doutora, não tem como a gente fazer uma homeopatia? Eu faço com meu filho, a minha família inteira só usa homeopatia. Como que é, né? E aí eles perguntam muito para mim assim, qual que é o resultado? Como que funciona a homeopatia para os pets? É igual para os humanos? É a mesma forma? Né? Essa é uma pergunta que eu acho que é interessante você falar, que eles fazem demais. E outra coisa que eu tenho muita... depois que eu até preciso te perguntar, que eu tenho muita dificuldade de tentar explicar para eles. Mas como? Se a homeopatia é para o meu animalzinho que é renal e está na água, e se o animalzinho que não é renal tomar a mesma água? E aí eu falo para eles, não tem problema, porque a homeopatia ela vai agir em quem está precisando. Aí eles me olham com aquele olho assim, ó. Aí eu falo, nossa, eu vou falar com a homeopata. Conte tudo. Bom, para poder te explicar tudo isso, eu vou começar explicando um pouquinho de como a homeopatia funciona. A homeopatia é uma ciência
que foi criada por Hahnemann no século XVIII, tá? Onde ele era médico, tá? E naquele tempo se tinha a malária. E ele, certa vez, atendeu uma pessoa intoxicada por um medicamento chamado Quina officinalis. E ele percebeu que a pessoa que tomava a Quina officinalis desenvolveu uma febre muito semelhante à febre causada pela malária. E aí ele falou, poxa vida, se esse remédio causa os mesmos sintomas que essa doença, e se eu der esse remédio para a pessoa que tem a doença, o que será que vai acontecer? Né? E aí ele fez isso, ele tentou dar a quina para a pessoa que estava com malária, e num primeiro momento não deu certo. Por quê? Porque ele deu a tintura de quina officinalis, ele acabou intoxicando a pessoa. Ele falou, e se eu começar a diluir? Então ele padronizou a diluição. Ele pegava uma parte da tintura mãe e diluía em 100 partes de água. Eu estou falando a história muito resumida, tá? Lógico que tiveram vários passos até a gente chegar nisso. Ele é um alemão? Né? Alemão. Hahnemann. Ele é um alemão, Hahnemann, tá? Rudolf Friedrich Samuel Hahnemann, né? E aí o que acontece? Ele começou a padronizar uma parte da tintura mãe para 100 partes de água, tá? E começou a dar para as pessoas. E aí ele começou a perceber que quando ele viajava, isso é uma historinha que algumas pessoas falam que sim, outras pessoas falam que não, né? Na literatura. Algumas literaturas dizem que ele começou a perceber que quando ele viajava com esses medicamentos diluídos, o medicamento funcionava mais rápido e melhor. E aí ele começou a pensar, por que será que quando eu viajo longas distâncias, esse medicamento funciona melhor? E aí ele se tocou e falou, bom, a única coisa que acontece diferente é que o remédio vai sacudindo na carroça. E se eu começar a sacudir esse remédio? E aí padronizou-se as sucções, que é o bater o medicamento 100 vezes. O que é a 1CH? A 1CH, a gente pega uma parte da tintura mãe, dilui em 100 partes de água e bate faz a sucção, bate esse medicamento por 100 vezes. Aí a gente vai para 2CH, a gente pega uma parte da 1CH, dilui em 100 partes de água e bate 100 vezes, e assim sucessivamente. Por isso que a gente fala que são ultradiluições. Porque se a gente pegar a partir do 6, 7CH, tem medicamentos que não tem mais a matéria ali. A gente só tem a energia medicamentosa. E daí já existem algumas teorias do porquê que existe a energia medicamentosa ali dentro, por isso que a homeopatia é tão combatida, porque as pessoas falam, não, mas ali não tem matéria, como que está tratando, né? E a gente sabe que tem resultados fantásticos, existem trabalhos científicos seríssimos. Uma professora muito amada minha, que é a professora Cideli Coelho, que, aliás, beijo, prof, você está no meu coração. Ela faz trabalhos científicos seríssimos, ela já apresentou em congressos internacionais. Então, assim, não tem o que dizer a respeito da homeopatia. A homeopatia tem trabalhos científicos muito sérios, né? Não é fantasia, não é lenda. As pessoas que falam isso é porque realmente não vão se informar antes de atacar. Mas eu acho que hoje são poucas, né? Não são? Não. Não? Ainda não? Infelizmente não. Eu já ouvi em congressos de felinos pessoas virarem e falarem, não falem homeopatia porque isso aí é pagelança, né? Eu me seguro para não arrumar um problema, né? Até mesmo nos grupos da minha pós, entendeu? Pessoas, não, homeopatia não é ciência, né? Homeopatia é crença, né? Infelizmente já foi gente no Fantástico, né, fazer vários episódios provando o porquê da homeopatia não funcionar. A homeopatia, infelizmente, até hoje é muito atacada. Mas quem está acostumado a se tratar com homeopatia sabe que tudo isso não é verdade. É uma ciência, do mesmo jeito que a quimioterapia vai salvar milhares
e vai matar algumas dezenas, né? Infelizmente, a gente não está aqui para brincar de Deus, né? Posso fazer um paralelo que assim, claro, me vem na cabeça agora, claro. pode também acontecer com outras pessoas que estão assistindo, que também tem o caso dos florais, né? Sim. Tem alguma relação ou não? Tem. São duas coisas totalmente diferentes. O Dr. Bach, ele foi um discípulo do Dr. Hahnemann, tá? E aí ele resolveu criar uma forma mais simples das pessoas se tratarem. Quando eu digo simples, não é que eu estou desmerecendo o floral. Sim. Eu adoro floral também, eu não trabalho com floral, eu não sei trabalhar com floral, mas adoro floral. Já vi muita gente se tratar com floral, já vi muito bichinho se tratar com floral. Eu gosto muito de floral, eu só não entendo. Mas o floral é uma coisa assim, mais que você não precisa fazer uma anamnese tão longa. Tá? Você tem os remédios mais voltados para determinados problemas, né? E as pessoas aí que tratam com floral, me perdoem se eu estou falando alguma bobagem, porque realmente eu não entendo de floral, né? Mas o floral, ele veio de um discípulo do Hahnemann, tá? O floral de Bach, né? Bom, então aí eu estava contando toda essa história, né? Voltando lá para o Hahnemann, né, que ele descobriu que agitando funcionava melhor, e aí ele criou as doses infinitesimais e criou o primeiro princípio da homeopatia, que é tudo que pode provocar os sintomas pode também tratar esses sintomas quando usado em doses infinitesimais e quando esse medicamento sofre a sucção. E aí começa o 1CH, 2CH, 6CH, 30CH, né? LM, que são as potências milesimais que foram inventadas depois do Hahnemann, né? O Cris, mas só para eles entenderem, né? Num modo mais assim. Então seria tipo uma coisa muito mais diluída e muito mais dinamizada, chacoalhada, vai, vamos pensar assim. Dinamizada, tá. Exatamente. Existe um aparelho onde você põe o frasco e ele fica fazendo o movimento do braço mecânico. Antigamente se fazia isso na mão, pegava o frasco e ficava batendo. Hoje em dia existe uma máquina que faz isso e bate 100 vezes aquele medicamento. Né? Então isso é a sucção. Tá? E aí, por exemplo, então vamos repertorizar o indivíduo. Tá? Isso funciona tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Para você ter uma ideia, Paty, a nossa pós-graduação, nós somos em médicos humanos, médicos veterinários, cirurgiões dentistas e farmacêuticos. Todos nós aprendemos toda a teoria homeopática nos primeiros 2 anos. O terceiro ano, os médicos vão para o seu ambulatório médico aprender a fazer a repertorização. Os veterinários vão para o seu ambulatório veterinário aprender a fazer a repertorização, que é muito parecida com a repertorização de uma criança. Por quê? Porque quem me relata os sintomas é o tutor. Né? O tutor que vai me explicar, através de uma anamnese homeopática, quais são os sintomas daquele paciente. Assim como a mãe vai explicar para o pediatra como são os sintomas daquele paciente, né? Na odontologia se usa muito também, inclusive o meu TCC da homeopatia foi voltado para a odontologia veterinária. Eu pesquisei todas as doenças da odontologia veterinária e todas as doenças e todos os medicamentos voltados para essas doenças. E fiz o meu TCC voltado para isso, né? A minha orientadora, a doutora Elizabeth Estevão, me ajudou muito. Beijinho para ela também, coração, gratidão. E foi um trabalho muito bonito. Ela queria até que eu tivesse publicado, mas daí, na correria do dia a dia, tal, eu acabei não conseguindo publicar, né? Mas foi um trabalho muito legal, muito bonito, porque a gente pegou toda essa parte da odontologia humana e conseguiu voltar para a odontologia veterinária. Foi bem legal, né? E os farmacêuticos, eles fazem 2 anos. O terceiro ano é opcional. Se eles quiserem acompanhar algum ambulatório, tudo bem. Mas senão eles vão realmente aprender a fazer os medicamentos homeopáticos, né? Que também segue toda uma farmacopeia homeopática. Existem livros
que mostram como deve ser feito o medicamento homeopático. Não é aleatório. Eu tenho uma planta de arnica no quintal, eu vou lá, coleto umas folhinhas e vou fazer. Não. Bate assim existe existe uma determinada planta que é cultivada de um determinado modo, num determinado local, onde você vai pegar uma determinada parte desta planta, e essa tintura mãe tem que ser feita desta forma no mundo inteiro. Entende? Então é uma coisa muito séria, não é uma coisa tipo, arranca uma folhinha no fundo do quintal e faço. E não é só planta, né? E não é só planta. Nós trabalhamos com medicamentos de origem animal, venenos, vegetal e mineral. Não só com venenos, mas, por exemplo, apis mellífica é a abelha. É a abelha, né? Blata, não vou falar o que é blata, porque senão todo mundo que está tomando blata não vai querer tomar mais. Cocô. Não, barata. Barata. Tá? Blata orientalis tem a blata e a ocidentalis. Sabe o que eu lembrei? Olha, tá vendo como que são as coisas? Eu tava fazendo só um parênteses. Eu tava vendo as questões das alergias, né? E aí, eu sei que quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, eu sempre comi tudo. Paeja, camarão, comia tudo. Aí um dia eu tava comendo, cara, inchou inteiro. Inchou. Falei, que isso, tal? Fui lá, tomei um corticóide. Na época, eu tava perto do médico. Passou. Aí passou um outro tempo, eu fui comer uma isca de camarão, catupiry, e enchei de novo. Falei, cara, não acredito que eu fiquei com alergia do frutos do mar, coisa maravilhosa, não tô acreditando. Aí passou, beleza, não como mais. Arrisquei muito, tentei comer aos poucos, me deram várias dicas, não adiantou. E aí, eu tava numa clínica de fisioterapia que tava cheia de barata. E eu fazia exercício na fisioterapia, né, no chão. E eu ficava me coçando. E tava cheio de barata saindo lá, porque era um terreno, né? E aí eu fiquei pensando, cara, olha isso, olha o que eu fui estudar. Eu descobri que, estudando com alguns amigos médicos, tudo, que é muito semelhante à alergia dos frutos do mar com a alergia da barata e mais algumas coisas. Por causa da quitina, fantástico, né? Gente, como é fantástico. Então, o que ela soltou de sardinhas aonde ela passou, e como eu deito no chão pra fazer a físio, porque eu falava, cara, eu não tenho alergia de nada, a não ser essa de comer frutos do mar. Por que eu deito pra fazer físio aqui e depois começo a me coçar? Olha como as coisas são, só pra dar um parênteses aqui, de como a gente não sabe de nada, né? E no final eu descobri, tanto é que agora, a época que não tem mais barata, eu não tive mais alergia, agora voltou a época das baratas, eu tô tendo alergia. E sabe o que eu ia te falar? Outra coisa, e sobre aquilo que eu te falei, né? Eu sei que o nosso tempo é curto, mas, por exemplo, eu te falei assim, me olhou e fez assim, mais ou menos. Quando a gente fala de homeopatia, né? Não sei se a gente vai conseguir falar de tudo, mas, por exemplo, de você realmente ter um produto homeopático que você vai colocar na água para um determinado paciente. Realmente existe isso? Se um paciente que não tem essa mesma patologia tomar, não vai fazer mal para ele? A homeopatia tem esse... Como que funciona isso, né? O que ela busca no paciente? Então, assim? Quando a gente faz a repertorização, Paty, a gente busca principalmente os sintomas mentais, tá? A homeopatia se baseia que tudo começa no mal pensar, depois do mal pensar a gente faz o mal agir, e isso somatiza no corpo físico, tudo, todas as doenças, né? Tudo começa no mal pensar. Por isso, os sintomas mentais da homeopatia são tão importantes. Todo mundo que não conhece a homeopatia, quando vê uma anamnese homeopática, fala, que coisa de louco, né? O cara pergunta, como é que é o jeito de ser do seu cachorro? Como assim o jeito de ser? Como é que ele é? Me conta. Ele é muito ciumento, eu não posso abraçar ninguém que ele ataca. Ele é muito medroso. Isso pra gente é muito importante, né? A pior coisa é falar para o homeopata, é normal. O que é normal? Né? Quanto mais detalhe você der para o homeopata, maiores as chances ele vai ter de acertar no medicamento, né? Que é justamente aquilo, a gente vai elencar uma série de sintomas físicos e mentais e nós vamos achar um medicamento que cubra, cuja intoxicação no homem são, cubra todos esses sintomas, tá? Do remédio, da pessoa.
tá? Como é que é feita, como que se sabe o remédio que a gente vai usar? É aí que a veterinária se vinga, né? Porque quem são os ratinhos de experiência são os humanos, porque os humanos contam, né? Então, o que o Hahnemann fazia? Ele era muito legal, ele pegava os parentes e amigos e falavam, olha, pessoal, vocês vão passar um mês comendo só coisinha natural, tipo maçã, ervilha, alimentos que não vão dar alergia, que não vão dar nada. E aí vocês vão tomar esse remedinho e vocês vão descrever tudo que vocês sentem, né? Imagina o risco, né? Imagina. Vai saber, né? Riscos dos E ratos aí, que sentem hoje. as pessoas descreviam o que elas sentiam e aí foi criada a farmacopeia homeopática, né? Então, sei lá, o Láquesis é o remédio do ciúme, né? A Nux vomica é o remédio do ditador e assim sucessivamente, né? Então, o que a gente faz? A gente elenca os sintomas daquele indivíduo. Por isso que um indivíduo que tem alergia vai tomar este determinado remédio e o outro indivíduo que tem a mesma alergia vai tomar outro determinado remédio. Histórico. Porque a homeopatia ela não trata a doença, ela trata o doente na sua forma física e mental. Porque se a gente só tratar o físico, não vai adiantar, porque o mental continua ali. Né? Tem a ver também um exemplo, você tem que fazer o exame de sangue do animal para entender como que é essa composição dentro do corpo dele, porque é que nem você falou, que tem a mesma alergia que esse, mas poxa, você vai fazer um exame de sangue, tem muitas coisas que são bem diferentes, então a dosagem ou o remédio também é diferente. A anamnese é primordial, a gente não deixa de fazer exames, os exames são super importantes, tá? A medicina básica é a mesma, tá? Existe uma medicina chamada ortomolecular que eles fazem exames específicos para ver deficiências de nutrientes e tarará, tarará, tarará. Na homeopatia, lógico que tudo que aparece nos exames vai ser importante, porque, por exemplo, se aparecer um problema renal, a gente vai incluir nesse elenco de sintomas. Se aparecer uma anemia, a gente vai incluir nesse elenco de sintomas, né? Então, a gente não deixa de pedir os exames. Se estiver faltando ferro, já acrescenta mesmo que a causa principal seja alergia, você pede um exame de repente. Exatamente, exatamente. Eu então, não necessariamente na homeopatia, mas eu posso suplementar com o ferro, se estiver faltando, tá certo? E aí eu vou elencar todos esses sintomas e vou achar um medicamento único que cubra todos esses sintomas para medicar esse indivíduo. Se eu pego esse remédio e coloco na água de todo mundo, pode ser que não aconteça nada, mas se eu tiver ali no meio um indivíduo mais sensível, tá? Ele pode começar a apresentar os sintomas desse remédio. Isso é muito importante. Porque a dinâmica é o seguinte, é a força da doença contra a força medicamentosa, um anula o outro. Se você não tem a doença e só tem a força medicamentosa, alguns indivíduos mais sensíveis podem desenvolver os sintomas do remédio, sim. Então, o ideal é, se tem mais pets na mesma casa, que eles não tomem a água. Exatamente. Nem é legal muito pôr na água. O ideal seria colocar direto na boquinha. O ideal é fazer a né? medicação, é tão fácil, né? Bolinha de açúcar ou gotinha, né? Faz direto. Ou faz direto, né? ou borrifar. No mercado. Exatamente. O ideal seria colocar direto na boca e nunca colocar na água de todo mundo. Na água de todo mundo. É interessante você falar isso, porque a gente acaba ouvindo que tudo bem, né? Mas não é bem assim. Água não é bem assim, então o ideal seria não. E às vezes as coisas são muito tênues, né? Muito tênues. O bicho começa, nossa, ele nunca foi tão medroso, por que agora ele tá com medo? Uma vez na pós-graduação, eu nunca me esqueço desse caso, Paty. A gente atendeu um chau-chau que se coçava. Fez todos os exames, o cachorro foi em N dermatologistas, ele chegou a fazer biópsia de pele e não tinha nada, e o cachorro se coçava. E aí na anamnese homeopática, né,
A professora estava conduzindo, geralmente tinha um de nós que ia conduzindo a anamnese, ia perguntando, no final as pessoas perguntavam também e tal. E há umas tantas, alguém perguntou, qual que é a sua experiência com homeopatia? E a moça falou, minha filha toma homeopatia. E por que ela toma homeopatia? Porque ela tem uma alergia de pele que ninguém consegue curar. Ela tem uma coceira que ninguém consegue curar. E ela só controlou com o remédio homeopático. Inclusive, doutor, eu tô aqui porque eu sei que meu cachorro adora homeopatia. Como que você sabe? Porque toda vez que ela vai tomar, ele vem perto e ele toma também. E qual é o remédio homeopático que a sua filha toma? Dolicus prurens. O que é o Dolicus prurens? É o pó de mico. Tá. Que dá coceira pra caramba, né? Vamos parar de dar Dolicus prurens para ele. Vamos mandar fazer só a bolinha de açúcar, o placebo, e vamos ver como é que ele fica. Cadê a coceira? Sumiu. Nossa, o cachorro não sabe que Dolicus prurens é pó de mico. O cachorro não tem essa coisa de, ele está sugestionado. Nem a dona sabia. Nossa, né? E esse assunto é um assunto que acho que dá pra gente ficar 1, 2 horas, mas... Uma coisa que as pessoas confundem muito é homeopatia com fitoterapia. Não tem nada a ver. Isso é verdade. Eu acho que eles têm muito assim, ou eu faço florais, ou fitoterapia, ou homeopatia, né? Que são coisas bem diferentes. Eu não sei se o nosso tempo dá, né? Não, na verdade já tá acabando aqui. Passaram o sinal aqui. Mas só pra não ficar no ar, a fitoterapia, ele é o que, assim, na diferença básica? Falando pro pessoal que nunca ouviu falar. Teoricamente são plantas. Isso. E os florais também? Não, os florais são mais voltados para flores, né? Tá. Fitoterapia seria com plantas. Mas fitoterapia, por exemplo, tem miligramagem, até onde eu sei, né? A gente trabalha com miligramas, não é isso, Paty? É outra medicina, né? Eu não conheço fitoterapia, eu não tenho conhecimento com fitoterapia. Eu só tenho conhecimento com homeopatia. Homeopatia, a gente trabalha com as potências homeopáticas. 6CH, 12CH, 30CH... Né? Não necessariamente na homeopatia não vai usar alguma coisa de plantas ou alguma coisa de flores. É que é outro esquema. É outra forma de atuar. A fitoterapia, eles fazem um macerado em determinada planta. No florais, ou com coisa. As plantas, ou com um aromatizador, com, como chama? Aromaterapia. Aromaterapia, isso, Cris. Então, cara, essas medicinas são tudo fantástico. Adoro. Adoro. É que nem eu falo, eu entendo pouco de todas, mas eu vejo resultado fantástico de todas. Porque eu tenho meus parceiros, eu chamo e aí a gente arrasa. Sim. Doutora Cris, acho que a gente vai ter que fazer a parte 3 em breve, mais pra frente. Vai ser um prazer. Muito bacana receber vocês. Aproveita e agora fala um pouquinho da clínica de vocês, já que você é tão especialista nessa área de homeopatia. Fora que nossos amigos pets podem falar, gente, agora eu preciso da Cris. Então, porque esse assunto é muito interessante, né? Então, nossa clínica tem 24 anos de existência, né? É minha, do Carlos Augusto, nós começamos desde o início, chama-se Calvet, porque a gente começou com atendimento veterinário em domicílio, né? Então, call de ligação, Calvet, olha lá, nós... novinhos, né? No começo, Gepeto que hoje tá bem Juninho, maior. Tá bem maior, nós dobramos a clínica, né? Nós compramos a casa ao lado, então nós temos todas as especialidades lá, inclusive o Dr. Fábio, nosso querido, um dos nossos cirurgiões, né? Que atende ele lá. Né? Pra quem não sabe, o Dr. Fábio é meu cunhado, marido da doutora Patrícia. Também são casal de veterinários também. Legal. Então, e eu sou homeopata. Sou especialista em felinos, atenção gateiros, né? Nós temos, inclusive, uma parte da clínica voltada para gatos, porque nós gostamos muito de gatos, gostamos também de cães, né? Mas damos essa atenção especial para os felinos também. Temos clínica veterinária, todas as especialidades, como eu já falei, pet shop bem completo, com preços muito concorrentes às 3 grandes redes hoje, tá? A Calvet consegue manter os mesmos preços, né? Banho e tosa,
Um banho tosa grande, já de muitos anos, pessoal fera, nosso tosador é ótimo. E temos nosso anestesista, fazemos cirurgia, temos um centro cirúrgico muito completo, muito bem montado, porque sempre foi nossa menina dos olhos, o Carlos Augusto é nosso anestesista. Eu sou suspeita para falar, porque o Carlos Augusto é meu anestesista já há 14 anos. Eu confio plenamente em vocês, cara, vocês são fantásticos. Muito obrigada. Muito obrigada, amei. Mas, obrigada cara, a vocês. Vamos fazer a parte 3, Vamos ter que parte fazer 4. a parte 3. Não é? E aí, assim, ficamos lá no Paraíso, na rua Coronel Oscar Porto. Nós vamos colocar depois para vocês. 189, no Paraíso. E as redes sociais, Instagram, né? @cal.vet. cal.vet. Isso aí, pessoal, siga lá. E para você que nós tem... vamos colocar no nosso Instagram também. Sim, e para vocês que ainda tem muitas dúvidas em relação a esse assunto de homeopatia, deixe nos comentários para depois a gente passar para a doutora. Sim, né, vai ser um prazer. Nossa. Também visite, né, Fico a clínica aqui falando de homeopatia doutora. até amanhã. E se inscreva no nosso canal, curta, comenta. Com certeza esse episódio vai ser um sucesso, porque eu mesmo aprendi muita coisa hoje e tô com mais um monte de dúvida ainda. Gente, coloca pergunta nos comentários, porque aí a gente vai alimentando e vamos fazendo mais. Sim, com certeza. Só eu tenho várias. E se você também tem uma história linda com um pet, né, na sua família, com seus amigos, também deixe nos comentários para vocês virem um dia participar aqui com a gente, tá bom, pessoal? Bora esticar as patinhas aqui. Bora! Recebê-las. Gente. E com certeza nos veremos aqui novamente ainda. Com certeza. Pessoal. Obrigado.